família, bem-vindo a mais um vídeo desse nosso canal Família na Escuta. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa prática de lavagem nasal no bebê ou na criança. Quero contar para vocês aqui as recomendações reais, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, o que a otorrino, né, eles falam também, e como fazer essa lavagem nasal do bebê e por que fazer. Se você tem interesse em saber sobre tudo isso, fica comigo nesse vídeo até o final. Se inscreva aqui, deixe seu comentário para eu trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Então, para começar o nosso vídeo de hoje, eu sou Ana Angélica Abas, sou enfermeira obstetra e consultora de amamentação e quero trazer para vocês sobre a lavagem nasal do bebê ou da criança. Antes de mais nada, por que entrou essa rotina de lavagem nasal, que é uma situação que antes a gente não ouvia falar, a gente não conversava direito sobre isso. Lembro que quando eu era pequena isso não era uma prática que acontecia, mas atualmente fala sobre a lavagem nasal porque existem vários estudos aí que falam que tem inúmeros benefícios. Eu vou citar para vocês alguns, que um deles é: diminui em até 64% a chance do seu bebê, da sua criança, desenvolver rinite alérgica, por exemplo. Aumenta a chance de sono do seu bebê, do sono tranquilo, dele ter uma qualidade de sono quando essa lavagem é feita. E até mesmo quando a gente fala sobre lavagem nasal, a gente também está falando sobre o processo de hidratação das narinas. Então, sobre inúmeros benefícios, eu vou deixar aqui do lado do vídeo para vocês lerem também um pouquinho. Só de falar que vai melhorar a qualidade do sono do seu bebê, eu já peguei no ponto fraco. Não é mesmo? Por isso que tem um cuidado muito específico nesse processo de lavagem nasal. Por quê? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala é que ela recomenda que essa lavagem nasal ela seja feita, e a otorrino, né, o grupo de otorrino, eles também recomendam a lavagem nasal com um porém. Porque quando essa lavagem é feita de uma forma errada, ela pode causar otite. A quantidade de catarros, impurezas, elas podem vir para o canal, né, que não seria o mais adequado, o mais ideal. Isso tudo a gente está falando porque as rinite, todas as alergias, né, os ites que a gente conhece, eles são causados através mesmo das impurezas, né? Tem muco que o corpo mesmo ele vai produzindo e fica ali parado. A respiração, né, sempre traz uma sujeira do meio ambiente e por aí vai. Quando a gente faz essa lavagem, a gente está tirando essas impurezas e deixando que, inclusive, a respiração do seu bebê ou da sua criança fique ainda melhor. Porque o que a gente tem também é que os bebês, especialmente, as narinas dos bebês, elas são muito pequenas, elas são finas. Então, é um caminho que ele é curto, ele é fino para passar o ar. Então, imagina se ele já tá tudo sujo, cheio de muco, cheio de coisa grudada e fica aquela respiração difícil de acontecer. Então, um ponto muito importante para isso é que essa lavagem seja feita para aliviar também essas impurezas, essa sujeira e fazer com que seu bebê ele respire melhor, a sua criança também respire melhor, tenha um sono melhor e por aí vai. Mas qual que é o detalhe que tem aí dessa recomendação do grupo de otorrino? Quando feita a lavagem com o seu filho, né, com a cabeça voltada para trás, às vezes a gente fica com muita dificuldade de fazer essa lavagem. E aí o bebê, por exemplo, fica com a cabeça lá atrás. Ou às vezes você quer fazer ele deitado, por exemplo, ou alguma coisa assim. A gente pode estar fazendo o quê? Favorecendo que essas impurezas elas venham diretamente para o ouvido. Ou também uma outra forma é o quê? A pressão muito forte. A gente também pode favorecer esse muco, essas impurezas virem para o ouvido. E aí favorecer o que a gente chama de otite, né? Que é a famosa dor de ouvido. Então essa é uma observação muito real e muito assim, correta, muito certa, assertiva do grupo de otorrino para evitar esse tipo de infecção. Então a gente pode até ver que alguns otorrinos não recomendam, outros otorrinos recomendam, alguns recomendam com alguns pontos específicos, e enfim.
pedem inclusive que, se seu bebê estiver muito congestionado, que essa lavagem ela seja feita com auxílio de algum profissional da saúde, especialmente pediatra ou até o próprio otorrino, com orientações certas para evitar que aconteça alguma otite. Então eu vou contar para vocês aqui agora o posicionamento ideal do seu bebê, da sua criança, quantos ml de soro, como que é feita essa lavagem aqui. E aí, se você está gostando desse vídeo, dê o seu like aqui, comenta aí, deixe aí seus comentários também. E eu vou contar para vocês que a seringa usada, a gente pode perceber que tem várias seringas aí no mercado. Tem uma que até ela já é colorida, né? Já tem a pontinha redonda. Tem aquele potinho, né, de lavar o nariz, que ele já tem também a tampinha redonda. E também a gente tem as seringas. Só que as seringas, nesse caso aqui, olha só, elas têm a ponta. E a ponta não é o mais ideal, não é o mais recomendado, porque ele pode ferir a narina do bebê. Então não é legal que seja feito com ela. Mas posso dizer para vocês que, sabe o seu fone de ouvido que tem essa bolinha? A gente pode tirar a bolinha do fone de ouvido e colocar aqui na seringa, e aí ela agora tá super protegida, essa ponta, né, tá protegida para não ferir a narina do seu bebê. É importante que seja feito também com soro fisiológico ou uma água salinizada, vamos dizer assim. A gente tem vários sachês que vendem nas farmácias aí, que é o mesmo para misturar na água. Tem os ml certo para aquele sachê também acontecer. Eu acredito que um sachê é para 250 ml, se eu não me engano. E também já vi alguma outra recomendação de um copo de água para aquela pontinha da colherzinha de chá, aquela bem pequenininha, de sal. E aí só pra gente salinizar, porque a gente vai conseguir ter uma limpeza melhor, uma purificação melhor aí quando a gente tem essa água salinizada ou esse soro fisiológico. Mas então, falei da seringa, né, que inclusive tem outras formas também de vocês fazerem, outras seringas mais com desenhos, que pode até favorecer o bebê deixar de fazer isso. Os bebês geralmente eles choram, porque não é uma prática assim, vamos dizer assim, a mais confortável de todas. Mas depois que tem o benefício e também aplicando isso na rotina do bebê, ele vai depois aceitar isso de uma forma melhor, ou a criança até mesmo vai fazer sozinha depois, e aí vai chegar naqueles vídeos lá. O interessante para a gente poder saber também, antes de falar do posicionamento correto do seu bebê para essa prática acontecer, é que pode ser que você faça essa lavagem e você não vai ver como os vídeos que ficam rodando aí de sair aquele tanto de catarro do outro lado. Geralmente os bebês recém-nascidos especialmente, a gente não vai lavar com a intenção de sair catarro do outro lado. A gente vai, na verdade, hidratar esse nariz. Inclusive, deve ser feito com conta-gotas. Por quê? Recém-nascidos, é ideal que seja feito apenas com 1 ml de soro. Inclusive, tem uma seringa que ela já é de 1 ml, uma seringa mais fininha, assim, maior. É interessante que o jato, né, quando você vai colocar lá no seu bebê, que quando você faz um jato assim, você faz um jato muito forte lá dentro, uma pressão muito grande. E isso, além de causar desconforto no seu bebê, você vai estar favorecendo desse muco, dessa meleca deslocar de uma forma que a gente não quer lá pro ouvido. Então, o ideal, a recomendação é que seja feito de uma forma devagar, mas com um jato assim, contínuo. Não seja também dessa forma assim, jogue para, jogue para, jogue para. Também assim não. Mas que seja feito com cautela e com um jato contínuo também, de uma forma devagar, para que seja melhor adaptação e melhor feita essa lavagem. Na maioria das vezes, vocês vão ver que você vai colocar o soro, né? E o bebê às vezes ele vai engolir e não vai sair do outro lado. E tudo bem para isso, se isso acontecer. O nosso objetivo especialmente é o que? É lavar essas impurezas mesmo, hidratar a narina do seu bebê também. Então a gente pode fazer com conta-gotas mesmo, ou até mesmo com a seringa de mas que seja feito de uma forma bem devagar, mas com a pressão contínua, sem ficar parando e colocando jatos fortes o tempo todo, e não ficar frustrada, não ficar frustrado de não sair meleca do outro lado. Esse não é quer dizer,
Esse não é o nosso objetivo inicial. Se sair meleca do outro lado, tudo bem que você lavou direitinho. Se não sair meleca do outro lado, tudo bem também, você também lavou direitinho. É porque talvez não tinha meleca para sair mesmo. E o que a gente quer mesmo também é hidratar o nariz do seu bebê. Então a gente tem vários objetivos aí com essa lavagem nasal, certo? Então vamos lá para o posicionamento. Mais um detalhe. Depois, quando criança, a gente geralmente troca, né? O grupo de otorrino, eles indicam muito que seja feito com 5 ml de soro. Vi alguns relatos aí de 10, 20 ml ou até mesmo aquele pote, né, que a gente aperta e vai um tanto, a gente nem sabe quanto que tá entrando. São esses detalhes que o grupo de otorrino pede para tomar cuidado mesmo com a quantidade que tá entrando, com o jato, se é forte demais para poder tá entrando também, e que crianças, né, elas sejam os narizes, né, as narinas sejam lavadas com até 5 ml de soro. Então aqui eu tenho o meu bebê, né, o meu bebezinho, que na verdade, olha só, vou fazer um posicionamento para vocês entenderem aí como que pode ser o melhor recomendado e com menos chance de lesionar alguma coisa, né, alguma narina, de não favorecer o otite, coisas assim. Se você pega, né, a seringa, posiciona aqui no nariz em pé, né, e simplesmente joga o jato lá, não vai ser uma lavada eficaz e pode estar favorecendo a otite. O que a gente tem que fazer, primeira coisa, a seringa, o posicionamento dela é de lado, ela vai ficar de lado, ela não vai ficar totalmente no centro, ela vai ficar mais de lado, e também que o bebê ou a criança, eles não vão ficar voltados para trás. Tem muita gente que lava o nariz do neném voltado para trás, assim, né? Coloca ele assim. Não, ele tem que ser voltado para frente, inclusive, né? Ou a criança, né, às vezes já tá em pé, ela tem que inclinar o corpo para frente. Não pode ser voltado completamente para trás. Então, se é um bebê que nós vamos lavar o nariz dele, a gente vai colocar ele posicionado um pouquinho mais para frente. Nós vamos inclinar ele para frente, a seringa vai ficar de lado e a gente vai fazer essa lavagem com a pressão contínua. Então, vamos lá do outro lado. Vou inclinar o bebê para frente, vou colocar a seringa de lado e vou dar uma pressão contínua. Dessa forma que é feito a lavagem nasal. A frequência dessa lavagem, o que a gente tem de recomendação é que ela seja feita todos os dias. Alguns momentos pode até ser feito, né, mais de uma vez ao dia, dependendo do tanto de congestionamento que tá aí a criança ou o bebê, mas sempre lembrando desses cuidados, né, do fluxo contínuo, da seringa de lado e o bebê, a criança voltada para frente, não voltada para trás, porque senão a gente aumenta o risco de ter otite aí nessa criança, nesse bebê, certo? Gente, fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o like, comenta aqui, me dê suas dúvidas também, coloque aqui suas dúvidas para eu trazer cada vez mais vídeos aqui explicando para vocês, trazendo conteúdo e querendo ajudar a partilhar com vocês cada vez mais. Um beijo e até o próximo! Obrigada por assistir a mais um vídeo de Famílias na Escuta. Eu sou Ana Angélica Abas, enfermeira obstetra, trazendo conteúdo e cuidando de famílias desde 2012. Se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar se você também gostou desse vídeo. Um beijo e até a próxima!